Pessoal, então, vamos dar início aqui à defesa de final de dissertação de mestrado do Matheus Souza Miranda. Os orientadores são o Dr. Valdivino Alexandre de Santiago Júnior e o Dr. Thales Selman Corte. Então, o título da dissertação é Lukai Method, Deep Convolutional Neural Network Applied for Land Use and Land Cover Classification in a Large Cerrado Biome Dataset. Então, teremos aqui na banca o. Opa, acho que abri errado. Acho que abri. Eu abri da qualificação. Desculpa. Vou ler de novo o título. Vamos lá, que eu fui presidente da qualificação da proposta e li errado. Então, vamos lá. Pixel-based classification, land use and land cover via deep learning and large dataset of satellite image. A gente vai pôr para gravar? Já está. Está gravando. Está gravando? Está legal, então. Então, a banca é composta pelo membro externo, professor Dr. João Paulo Papa, da Unesp, a membro interna, a doutora Maria Isabel Sobral Escado, membro interno do INPE, por mim, como presidente, é o Felipe Kimori, e pelos membros, os orientadores, Dr. Valdivino Alexandre de Santiago Júnior e Dr. Thales Sama. Então, Matheus, como a gente combinou, né, tem 50 minutos para a apresentação e você. Boa tarde. Boa tarde a todos. Só para pedir que coloquem seus celulares no modo silencioso durante a apresentação. Qualquer dúvida, ao final, fiquem à vontade. Primeiro, antes de começar a apresentar, eu queria já prestar os meus agradecimentos, porque eu não poderia deixar de agradecer antes de apresentar o trabalho, que contou com a ajuda de várias pessoas. Eu fui o autor principal desse trabalho, com a supervisão dos meus orientadores, o professor Thales e o professor Valdivino, mas eu gostaria de agradecer primeiro a todos os meus amigos que estão presentes, a minha família, que foram base e me deram todo o suporte para o desenvolvimento desse trabalho. Também gostaria de agradecer os meus orientadores por toda a paciência e por nunca desistirem de mim em vários momentos que eu fiquei um pouco cansado, alguma coisa, então essa motivação me trouxe até aqui. Também gostaria de agradecer ao programa de pós-graduação do INPE, que é fabuloso estar aqui e ter esse contato com pesquisadores que nos motivam a entrar nessa carreira, em nome do curso de computação aplicada. Também agradeço à CAPES pelo fomento e incentivo ao desenvolvimento dessa pesquisa, não só minha, mas de vários outros pesquisadores que ficam dedicados somente ao trabalho científico em universidades e institutos de pesquisa, aos laboratórios, ao Laboratório Nacional de Pesquisa de Computação Científica, o LNCC, por ter oferecido ao projeto IDIPS o acesso ao supercomputador Santos Dumont. E agora, começo oficialmente a apresentação. Espero que continue a partir de agora. Ok? Bem, eu sou Matheus Miranda, sou aluno de mestrado em Computação Aplicada aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Hoje irei apresentar o trabalho intitulado AI for Look, Pixel-Based Classification of Land Use and Land Cover via Deep Learning and Cerrado Image Dataset, sob a supervisão dos professores doutores Valdivino e Thales. O Cerrado, ele é lar de uma grande biodiversidade, mas não só disso, mas também de vários tipos de uso em cobertura e que fomentam o monitoramento deste bioma em vários aspectos. E o principal é através de imagens de sensores remotos ou imagens de satélite. E várias aplicações são feitas a partir desses dados. E as principais são aquelas que fazem o monitoramento dos tipos de cobertura da Terra. Mas tendo em vista o desenvolvimento desses trabalhos, nota-se que todos eles utilizaram um dataset próprio. Eles coletaram os dados, desenvolveram seus próprios conjuntos de dados sobre uma pequena região desse bioma. Então, se torna um pouco mais trabalhoso desenvolver projetos dentro do Cerrado, tendo em vista a necessidade de desenvolver um próprio dataset. Um dos únicos
disponíveis é o trabalho de Nogueira e colaboradores, ano 2016, que tem um dataset sobre a Serra do Cipó. E esse trabalho e outros estudos, eles fomentam o desenvolvimento de trabalhos sobre a tarefa de classificação de uso e cobertura da terra. E de acordo com a Fonseca, ano 2021, as principais técnicas utilizadas nesse tipo de tarefa são Random Forest, Support Machine e GeoBased. No entanto, nos dias atuais, uma nova fronteira tem sido explorada em termos de técnicas para melhorar a precisão e detecção desses tipos de uso e cobertura da terra. E uma delas são a Deep Learning. Uma das principais técnicas trazidas dentro desse subcampo de estudo são as redes convolucionais, redes neurais convolucionais, que são aplicadas em abordagens em pixel ou no contexto da imagem. Em todos esses trabalhos, os autores eles dizem que a melhor resolução, uma resolução mais baixa, ou alta resolução espacial, produzem resultados mais precisos sobre os tipos de cobertura e uso da Terra. E um ponto que todos esses trabalhos adotam durante os seus desenvolvimentos é o preparo de um dataset, e ele é feito de forma manual. E um trabalho que posso citar, que é dentro do âmbito do Brasil, e estudo sobre os biomas brasileiros, neste caso, Cerrado, vem dos projetos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, na sigla em português, INPE, que são os projetos do PROD, DETER e Terra Clara Cerrado, que adotam, na maioria dos seus procedimentos, uma estratégia manual para fazer a detecção de tipos e uso de cobertura da Terra. Tendo em vista isso, o principal objetivo dessa dissertação de mestrado é contribuir para a tarefa de classificação baseada em pixels de uso e cobertura da Terra no bioma cerrado, utilizando Deep Learning e um conjunto de dados sobre o bioma do cerrado. E de modo a contemplar este objetivo, desenvolveu-se um método intitulado, em termo em inglês, chamado Artificial Intelligence Land Use Land Cover Classification, ou a sigla AI for Look. Ele é um método que foi desenvolvido baseado na metodologia dos projetos do INPE. Agora, trazendo aspectos mais relacionados a esse trabalho, levantou-se 3 hipóteses principais. Sendo a primeira, o método AI for Look, baseado numa rede de classificação contextual, que é a SerraNet V3, ela pode assistir na automatização de geração e rotulação de máscaras que vão servir de referência a partir de cenas de satélite. A segunda hipótese, a partir de uma rede de segmentação semântica ou classificação baseada em pixel, a Deep Cloud V3, que é o modelo proposto, enquanto treinada com um conjunto de dados sobre o bioma cerrado, que é chamado de Serra Data versão 3, e máscaras obtidas a partir do procedimento de classificação com a hipótese anterior, ela pode performar melhor do que a IONET. E a terceira e última hipótese é o método geral, a partir da integração dessas duas redes neurais de aprendizado profundo, ela pode contribuir melhor para a automatização dessa tarefa de classificação baseada em pixel a partir de imagens de satélite. Para responder essas 3 hipóteses, vamos conhecer um pouco sobre a área de... O cerrado, ele é organizado em 3 grupos principais de fitofisionomias. São eles formação de floresta, savana e campos. E dentro de cada um desses grupos tem seus subgrupos de tipo de fitofisionomias, de acordo com o trabalho de Embrapa 2014. E este bioma é o segundo maior do Brasil, atrás apenas do bioma da Amazônia, cobrindo 23,9% de todo o território nacional, localizado numa zona tropical, e possui 8 das 12 bacias hidrográficas brasileiras. No entanto, devido a essa biodiversidade de fatores de clima e de solo, um aspecto que tem mudado as paisagens no Cerrado é a ocupação por áreas de agricultura, de pastos, de mineração e outras atividades antrópicas, de acordo com o Sanential 2008. Tendo em vista todo esse tipo de cobertura nesse bioma, indo de encontro com o trabalho de Fonseca e Câmara,
classificação desse bioma não é uma tarefa trivial. E isso pode ser visto aqui nos trabalhos do INPE, que adotam esse processo manual de fazer a detecção desse tipo de uso e cobertura da terra. E um exemplo disso está ilustrado aqui nestas duas imagens retiradas da documentação do INPE, onde vocês podem verificar que uma imagem em tempo passado e um tempo futuro, onde os polígonos são desenhados sobre as áreas de incremento de desmatamento. E uma das principais técnicas utilizadas por esses especialistas é a interpretação visual sobre o raster, considerando a sua tonalidade, textura e o contexto da imagem para fazer a rotulação desses segmentos na imagem. No entanto, vários trabalhos dentro da comunidade de sensoramento remoto têm buscado uma assistência mais ágil, e a principal implementação vem das redes neurais artificiais, pela sigla ANN em inglês, que têm sido bastante implementadas em vários estudos de classificação de cobertura da Terra por imagem de satélite. E uma das principais técnicas são as redes neurais convolucionais, cujo processo dessa rede está ilustrado nesse primeiro widget adaptado do trabalho de Leitão et al. 2015, onde há camadas de convoluções, cujo um kernel, um campo de visualização, é multiplicado com filtro, e depois esse mapa de características gerado a partir desse processo de convolução tem sua resolução diminuída no processo de pooling, e em seguida estes mapas gerados são processados nas camadas densas. E a principal vantagem de utilizar essas redes são a capacidade de generalizar o conhecimento aprendido no conjunto de dados utilizados sobre um conjunto que ele não visualizou. E o que se dá isso é devido a dois algoritmos que posso destacar, que é a retropropagação, ou backpropagation, e a regularização de pesos sinápticos, que durante as interações os pesos são atualizados, então faz com que o modelo consiga aprender melhor. Então, uma das principais outras características dessa rede, a partir dessas características levantadas, é a detecção de padrões a partir de um espaço de características extraído, a partir desses dados oferecidos para a rede durante o treinamento. E para avaliar esse desempenho, o ganho de performance, utiliza-se métricas, tal como a Precision, que vai trazer um resultado sobre a quantidade de positivos classificados, dados positivos. O F1 faz a média harmônica entre o Precision e a recorrência. E no caso de classificação baseada em pixel, tradicionalmente utiliza-se o Intersection of Union, ou a partir de agora, IOU. E trazendo trabalhos que se relacionam a esse âmbito de classificação contextual, ou seja, considera toda a imagem, todo o contexto da imagem, atribui um rótulo hard para ela, ou seja, neste exemplo, tem uma área de floresta que recebe apenas um rótulo, floresta, ou classificação baseada em pixel ou segmentação semântica, onde cada elemento daquela cena recebe uma rotulação. Neste caso, em azul, recebe um rótulo de água e em vermelho, pasto. E de acordo com o trabalho da Fonseca e colaboradores no ano 2021, uma das principais técnicas utilizadas pelos pesquisadores são o Random Forest e a UNet. E trazendo um exemplo de aplicação com o Random Forest, eu destaco o trabalho de Hensch e Helvig 2018, que eles combinam o Random Forest com outras técnicas para fazer classificação de imagens de sapo. Já no trabalho de Neves, ela já explora os tipos, a hierarquia de tipos de fitofisionomismo cerrado. E nesse trabalho ela utiliza a UNet, um dataset também gerado por ela, com resolução espacial de 2 metros, as imagens. Já em P3 e colaboradores 2021, eles já trazem uma comparação da Deep Lab V3 Plus com a IONET, e os resultados desses experimentos realizados nesse trabalho, eles mostram que a Deep Lab teve um resultado superior à IONET. Uma principal diferença no processo de convolução entre essas duas redes está ilustrado nesta figura aqui, do trabalho de Chen 2018. A IONET ela faz um processo de convolução normal, como ilustrado aqui. Já a Deep Lab V3 Plus, ela aplica um tipo de convolução chamado Alphons, que tem esse espaçamento entre os pixels dentro da janela de visualização.
E observando esses trabalhos que mencionei e outros, percebe-se que nesses datasets, nesses trabalhos, os autores tiveram que desenvolver seus próprios datasets. E, deste modo, gerar suas próprias máscaras de referência para treinar esses modelos. E tendo em vista esses dois pontos, que demandam tempo para ser feito, o trabalho de New, 2021, ele projetou um método que faz aplicação de rótulos falsos com uma supervisão fraca, utilizando uma rede residual. Então, ele implementou esse módulo dentro da rede que faz a rotulação e o da rede. E tendo em vista esses trabalhos como base para o desenvolvimento do método AI FOLUC, que a sigla para essa sigla em inglês significa Artificial Intelligence Blend and Classification, que faz parte do projeto IDIPS, que é o Image Classification via Deep Neural Networks and Database for Aerospace Application. Este trabalho, este método, ele é organizado em 5 módulos. Em módulo, seus componentes e dentro dos componentes, as funções. O primeiro módulo é o Data Engineering, que consiste na obtenção dos dados a partir de um catálogo de acesso gratuito do INPE. As imagens são as bandas espectrais dessas cenas são mescladas e depois passam por um processo de clustering, aumentando a resolução da imagem. Depois, toda essa cena é recortada em packs de imagens de altura e largura de 256 pixels. E depois, no último processo, estes dados, que não são válidos, que estão destacados em cor azul aqui nesta imagem, são desconsiderados. E a partir disso, um conjunto de dados com imagens rotuladas que vai servir para treinar a rede de classificação contextual, que é o que vale este segundo módulo. E neste caso, está sendo utilizado a terceira versão do Serra Data, que tem 8 classes de uso e cobertura da Terra sobre o Cerrado. Irei trazer mais detalhes à frente. E o terceiro módulo, que equivale-se à implementação desse modelo de classificação contextual para fazer a rotulagem desses segmentos gerados com o processo de morfologias. E o quarto módulo é o treinamento da Deep Lab V3 a partir das máscaras de referência gerada aqui no módulo anterior. E o último módulo desse método é a aplicação. É a utilização da Deep Lab V3 Plus no processo final já de execução, onde ela vai receber dados que ela não viu durante o seu treinamento e vai conseguir gerar essas máscaras. Agora vamos ver detalhes sobre o primeiro módulo. Para esse estudo, que cobre 40% da extensão do Cerrado, que foi observado entre fevereiro de 2020 a fevereiro de 2022, considerando apenas imagens que têm baixa cobertura de nuvem. Utilizando a câmera Wide Contramaster Spectral Camera do satélite China-Brasil Resolve Satellite Sibers 4A. Ao total, colecionou 650 amostras, onde cada amostra equivale-se a uma posição e órbita dentro dessa área de estudo delimitada em cor vermelha aqui no mapa. E todas essas cenas foram retiradas do catálogo de imagem do INPE, onde oferece acesso gratuito. E a vantagem de escolher estas bandas espectrais dessa câmera é devido à resolução espacial da banda pancromática, que tem 2 metros. Já as bandas espectrais do campo visível e infravermelho próximo têm 8 metros. E, além disso, são imagens já ortoretificadas. Produtos a partir desse primeiro módulo são 3 datasets que tem informação geoespacial preservada em cada pack de imagem das cenas, com resolução espacial de 2 metros. A primeira versão desse dataset tem 2.500.000 amostras não rotuladas. A segunda versão do Serra Data, que essa sigla significa dataset de Cerrado, tem 5 classes de uso e cobertura da Terra, sendo elas Cultivate Area, que engloba apenas áreas que têm cultivo e não tem distinção entre tipos de cultura, além de pasto. Bem, explicando o segundo módulo,
deste método, que é a rede neural que compõe este método de classificação contextual. E esta rede proposta, que é a SerraNet versão 3, ela, ela tem 9 camadas, sendo as 6 primeiras convoluções e as 3 últimas totalmente conectadas. As 2 primeiras camadas densas aqui, elas têm respectivamente 256 e 128 neurônios cada uma delas. E a última camada, ela contém 8 neurônios, que é a quantidade de classes que deseja se classificar. Um detalhe aqui, esta última camada, os neurônios dessa camada são ativadas pela função softmax, enquanto as outras camadas anteriores são ativadas pela função relu. E para fazer o cálculo de perda, de custo de perda durante o treinamento, utilizou-se a função de custo categoric cross entropy, e para calcular o ganho, a métrica accuracy. Considerou-se até 80 épocas para fazer o treinamento, considerando uma parada obrigatória caso o modelo não apresentasse melhorias de desempenho. Então, neste sentido, foi considerado 8 épocas de paciência. E esta rede neural, ela foi desenvolvida utilizando os frameworks de TensorFlow e o Keras API. Agora vamos para o módulo principal deste método, que é a geração e a rotulação de máscaras utilizando uma rede de classificação contextual. Dada a imagem de entrada não rotulada, a SerraNet V3, que é o modelo proposto, enquanto classificada, ela vai organizar esse conjunto não rotulado em 8 classes. Isso equivale-se ao primeiro componente desse módulo, que é o Patch Classification Component. E a partir disso, desse dado organizado em classes, funções de geração de máscaras específicas para cada grupo de classe, sendo um grupo principal que tem vegetação em predominância e um outro grupo que não tem vegetação em predominância. E para entender o processo de geração de máscaras, vamos ver em sequência. Para o processo de geração de máscara, considerou-se operações morfológicas de dilatação, erosão e o diâmetro fechado. E como limiar a partir dessa combinação, utilizou-se o método OTSU. Essa função está construída e descrita aqui nesse terceiro widget. Considerando a variável morfologia 1, ela recebe a subtração da dilatação com a imagem escala de cinza, com a erosão sobre com a imagem escala de cinza, mais o diâmetro fechado da dilatação. E para fazer esse threshold, considerou-se que os valores dos pixels dessa morfologia devem ser maiores do que esse limiar do método OTSU, que foi também aplicado nesta imagem escala de cinza. E esse processo está ilustrado aqui nesse widget ao lado, onde a imagem em RGB ela é transformada em escala de cinza, e depois, aqui nessas duas colunas, na terceira e na quarta coluna, pode-se ver o processo de geração e aplicação dessas morfologias, onde, nesse primeiro caso, regiões mais claras da imagem são destacadas e regiões mais escuras são mais comprimidas. Enquanto que já na segunda etapa desse processo, as regiões mais escuras são mais destacadas e as regiões mais claras são mais comprimidas. E aplicando esse limiar do método OTSU, tem-se a máscara gerada, que é o que vale nessa sexta coluna. E sobrepondo esta máscara à imagem verdadeira, em escala RGB, pode notar-se que foi uma segmentação precisa sobre o que tem área de pequenas construções, como neste caso, e de floresta também. E esta é a função binal, que recebe a inicial de cada classe deste grupo, que é de Building, No Observed Area, Other Uses e Water. Já o segundo grupo, a função de geração de máscara do segundo grupo, leva o nome de CFPS, que são para as classes de Cultivated Area, Forest, Pasture e Savannah. E, ao contrário da função anterior, é utilizada apenas 2 operações de morfologia, que é a dilatação e a abertura. E como limiar, também foi utilizado o método OTSU. A função é descrita neste widget. Considerou-se uma morfologia que faz a dilatação sobre a operação da imagem escala de cinza,
e 2 thresholds foram definidos a partir de então. Quando a morfologia tem os valores inferiores, menor do que o threshold ósseo, e o processo inverso, quando os valores dos pixels são maiores. E esse processo também pode ser visualizado nesse terceiro widget, nesse quarto widget, onde a imagem RGB passa também pela transformação para a escala de cinza. E note que, nesta operação de morfologias, as regiões desta imagem perdem sua textura e as cores se tornam mais homogêneas, deixando regiões mais claras perto uma das outras e regiões escuras também, como ilustrado aqui. E a partir desse método óptico, a geração de máscara também ocorre de forma satisfatória e pode ser visualizado aqui sobre esse overlay na imagem. Então, a partir destas máscaras geradas, esta máscara é usada como mapa para acessar os pixels dentro da imagem, separando elas em segmentos, que é o que acontece aqui nesse terceiro componente do módulo, que é o Mask Clipping Component. Vejam que a máscara de referência dada à imagem de entrada aqui, eu consigo separar os segmentos que tem dentro dessa região e transformo ela em duas imagens diferentes, através dessa função que faz o recorte, considerando as coordenadas dos pixels. E como estas imagens elas têm tamanhos diferentes e a rede de classificação contextual ela foi treinada com um tamanho padrão de 256 por 256 pixels, então criou-se uma função dentro do componente de classificação dos segmentos que faz o deslizamento de janela sobre os segmentos reportados. E a partir disso, uma nova imagem é gerada a partir da janela criada, deslizada sobre a imagem. Ou seja, neste processo empírico de desenvolvimento das máscaras e neste processo de geração de classificação, até 80 novas imagens. Este número foi também selecionado de forma empírica, de modo que, a partir da classificação das predições feitas pela SerraNet, é feita a moda e então a seleção daquela predição que mais se repete. Como ocorre aqui. Neste caso, neste exemplo real, vemos que nestas primeiras imagens equivale-se à classe 3, que é de No Safety Area. Então, a moda dessa predição foi 3. E já para essas outras imagens geradas no processo, recebe o rótulo de 1, que é de Cultivate Area. Então, uma outra função dentro desse componente substitui os valores dos pixels das máscaras geradas aqui no segundo componente. E então, atribui esses rótulos verdadeiros equivalendo à área classificada. Um exemplo de execução pode ser visualizado neste slide, onde esta máscara gerada no processo tem valores gerados aleatórios, que estão ilustrados nessas cores, aleatórias. Em seguida, a imagem ela é recortada utilizando como coordenados pixels da máscara. Separando ela neste único segmento, a janela deslizante em cor azul ciano passa por toda a extensão da imagem, visualizando ela em 80 vezes, né? Ou seja, 80 novas repets desta janela são gerados e, portanto, 80 novas imagens neste exemplo são geradas. Aí depois é classificada pelo modelo, a moda é feita a partir dessas predições e então o rótulo é dado. Que neste exemplo, a cor que representa esse rótulo, 0, que é de building, em cor cinza. E este processo é realizado nos restantes. Mas perceba que nestes dois outros segmentos 2 e 3, apenas uma única janela foi considerada pelo processo. E ao final, tem-se uma máscara classificada. Em azul, água, em cinza, building, que é área de edificação. Agora, o quarto módulo é a classificação baseada em pixel. O módulo anterior foi utilizado para a geração das máscaras que iriam ser usadas no treinamento dessa rede, considerando o conjunto de dados sobre o Cerrado, versão 3. E perceba que o módulo encoder contém essas convoluções Ultra, que conseguem extrair mais features de acordo com os autores Chen e os seus colaboradores no ano 2018. E são passados para o módulo anterior de decoder.
tendo assim, resultando mais detalhes, ricos detalhes na máquina final, predita. Para o treinamento dessa rede, foi considerada a função de perda cross entropy, que calcula a perda de performance do modelo, e para calcular o ganho foi utilizado a accuracy também. Neste caso, apenas 40 épocas foram consideradas totalmente para treinar o modelo. E ele foi desenvolvido utilizando o framework PyTorch. Esses experimentos foram realizados, conduzidos e projetados utilizando dois devices, dois computadores. Um é o Supercomputador Santos Dumont, oferecido pelo Laboratório Nacional de Computação Científica, LNCC, que suporta o projeto IDIPS, que tem essas seguintes especificações técnicas. E o outro device utilizado foi um MacBook Air com chip M1, cujas as especificações técnicas também estão ilustradas aqui neste widget à frente. E este método ele foi projetado utilizando a linguagem de programação Python na sua versão 3.9, utilizando o ambiente Conda para o desenvolvimento. E destaco as três principais ferramentas, que foram o TensorFlow, Keras e o PyTorch, para o projeto. E para avaliar e cumprir e atender às hipóteses levantadas nessa pesquisa, 3 experimentos foram considerados. O primeiro experimento ele é dividido em 2 etapas. A primeira etapa foi desenvolvida em colaboração com alunos da UFESP e UFSCar, que são o Samuel e o Daniel, o Samuel e o Lucas, e o professor Jurandir. Para este experimento foram consideradas 11 redes neurais de aprendizado profundo e 2 modelos de aprendizado de máquina. Os 2 melhores modelos, a partir das métricas, eles foram utilizados como extratores de features para treinar esses modelos de aprendizado de máquina. E nesse experimento foi considerada a segunda versão do Serra Data. E, como o experimento é de few shot, ou seja, é utilizado poucas amostras para treinamento e muitas para fazer o teste, que é, no caso, avaliar o desempenho do modelo com poucas amostras, considerou o seguinte protocolo de treinamento: 100 amostras para treinar e validar o modelo, 100 amostras por classe, para deixar claro, enquanto que 100 ao total, enquanto que 49.800 foram usadas para teste. E adotou-se 2 métodos de treinamento. Um a partir do zero, o Scratch, e o outro foi por ajuste fino, utilizando pesos inicializados do ImageNet. E já a segunda etapa desse primeiro experimento de classificação contextual foi considerado, comparou-se, na verdade, a SerraNet V3 com a ResNet 50. E nesta segunda etapa utilizou-se o Serra Data versão 3, com um split desse dataset de 79.200 amostras para treinar ao total e 800 para fazer o teste. E todo o treinamento foi do zero, sem nenhuma inicialização de peso sináptico. E para calcular as métricas e para calcular o desempenho desses modelos nessas 2 etapas foram utilizadas métricas de Acme Score e Precision. Trarei agora alguns resultados. Percebam de cara que os melhores modelos estão circulados em laranja. Mas vamos observar aqui primeiro o treinamento do zero. A DenseNet 161, neste caso, ela foi o que se destacou durante o teste nessa primeira etapa do experimento. Enquanto que aqui já com ajuste fino, a BGG16 ela tomou a frente com consideráveis pontuações. Perceba que nesse do zero, o melhor modelo teve 76,07 de Acme Score e um desvio padrão de 1,55. Já com ajuste fino, note que o melhor modelo, que foi a BGG16, ele teve 86,41% de acurácia, considerando a mesma métrica, e um desvio padrão um pouco menor de 1,22. Já os segundo melhores modelos também estão destacados neste círculo laranjado. Perceba aqui que do treinamento do zero, a ResNet 18 se saiu melhor, com 74,58 do zero. Mas também
com ajuste fino dos pesos sinápticos, a DenseNet 161 foi a segunda melhor execução. Agora, observem que utilizando as redes neurais de aprendizado profundo como extratores de features, ou seja, só as camadas de convolução, combinando elas com técnicas de aprendizado de máquina, como o Random Forest Backbone Machine, tem uns resultados interessantes. Note que, neste primeiro quadrado, nesse primeiro widget, aqui do treinamento do zero, combinando a DenseNet, que foi o melhor modelo, com a Random Forest, vemos um resultado de 78,18. É um resultado até maior do que somente utilizar as redes neurais de aprendizado profundo. Já neste outro caso, utilizando o ajuste fino, note que a DenseNet 161, combinada com o suporte Web Machine, teve um resultado também superior aos outros dois melhores modelos, com 86,57, considerando a métrica F-score. Então, percebam que estes modelos mais rasos, eles tiveram melhor performance em comparação com aqueles modelos que têm mais camadas de convolução. E a utilização de pesos do ImageNet nesse processo trouxe melhores resultados e ainda mais integrando esses modelos essas redes neurais de aprendizado profundo com essas de aprendizado de máquina, a eficiência de classificação é também superior. Agora, explorando o experimento de comparação entre a SerraNet V3, que é o modelo proposto, com a ResNet 50, a fim de ter uma ideia sobre qual posição ou qual o desempenho dessa rede, com modelos já estabelecidos. E perceba que, de modo geral, neste experimento, foram consideradas 3 execuções ao total. 3 execuções foram feitas e foi feita a média dos scores obtidos na etapa de teste. Então, perceba que a melhor execução para a SerraNet V3 foi de 0,9289 com a métrica F-score. Em contraste com a ResNet 50, um score bem semelhante de 0,9253. Já a média das 3 execuções para os dois modelos é vista aqui neste segundo widget, onde, para a SerraNet, a média é de 0,9240 e um desvio padrão de 0,0013. Já trazendo esta análise para a ResNet 50, note que a média é um pouco inferior, significativamente menor do que a média para a SerraNet, que é 0,9199. E o desvio padrão, um pouco semelhante, com a pontuação de 0,0015. Agora, trazendo à tona a performance da melhor execução desses modelos para cada classe, vamos destacar que a SerraNet ela teve a melhor performance para a classe de água, com 97% das amostras classificadas corretamente. Em contraste com a ResNet, que para a mesma classe ela só conseguiu rotular corretamente 91% dessas amostras. Uma das menores scores alcançado por essa rede. Falando nisso, a ResNet ela rotulou corretamente apenas 89% das amostras do conjunto de samples de other users. Em contraste, a SerraNet, que teve 92 dessas amostras rotuladas corretamente. Mas perceba um outro detalhe. Todos os erros de classificação ocorridos por esses modelos também são semelhantes. Por exemplo, aqui no Safety Area, a mesma quantidade de maiores erros, ou seja, boa parte foram 6% que foi rotulada como água, também pode ser visto aqui neste outro, onde a maioria foi rotulado, 3% aqui foi rotulado como água. E este comportamento é visto também para a subset de savana, onde boa parte foi rotulada como pasto, aqui em cor amarela, visto também aqui. Então, são comportamentos de erro que justificam esses erros, porque diz respeito também ao espaço de características dessas classes, ou seja, a complexidade que estas classes envolvem, ou seja, a diversidade dessas amostragens. E note outra vantagem, outra comparação entre esses dois modelos. A SerraNet V3 ela tem menos parâmetros treinados e, consequentemente, leva menos tempo para treinar, ou seja, 14 horas e 23 minutos.
Já a ResNet 50, ela tem 24 milhões, mais de 24 milhões de parâmetros treináveis. Então, ela levou mais tempo para ser treinada, cerca de 70 horas, utilizando o supercomputador Santos Dumont. Já o segundo experimento diz respeito à classificação baseada em pixel. E, neste caso, só está sendo considerado a comparação das máscaras classificadas manualmente por mim durante esse processo e as classificações feitas pela Serranet dentro desse módulo. Cabe destacar que foi utilizado neste experimento a terceira versão do conjunto de dados Serradata. E, além disso, a Serranet V3 como classificador contextual. E como máscaras moduladas, elas foram geradas também, essas máscaras foram geradas no processo do módulo, mas foram classificadas por mim, só para destacar esse ponto. E para calcular o desempenho na etapa de teste, utilizou-se as métricas de Action Score, I/O e Precision. Vamos ver os resultados. Primeiro, destaco a visão geral sobre a performance. Utilizando a métrica Action Score, note que a performance geral foi de 0,6738 e um Precision de 0,7078. Agora, analisando somente o grupo de classes de Binal, que é Building No Safety Area, Other Uses e Water, esse desempenho já é inferior, o que traz esse score geral para baixo, de 0,4936 com a métrica Epsilon Score e o Precision de 0,5426. Mas, em contraste a esse grupo, a rede ela conseguiu performar melhor para o grupo de classes CFPS, que são as classes que têm maior predominância de vegetação. Ou seja, são mais homogêneas. Eu vou trazer melhor essa explicação à frente. Mas percebam que 83%, quer dizer, 0,8390 com a métrica F-score foram classificadas corretamente. E agora, selecionando os melhores modelos aqui embaixo, antes de explicar aquele, que estão destacados aqui em negrito, é praticamente o mesmo resultado do grupo de CFPS, que são, no caso, foram os melhores. Agora, observando a classe de floresta, note que ela foi a que teve a maior quantidade de suas amostras classificadas corretamente, equivalendo-se a 0,9803. Em contraste a pasto e savana, que tiveram um resultado um pouco abaixo, mas ainda muito satisfatórios, com, respectivamente, considerando a métrica F1 de 0,8280 e 0,8993. Agora vamos fazer análise desses acertos de classificação, nesse primeiro passo. Eu trouxe aqui 4 exemplos, 4 amostras de cada classe, das classes de construção aqui na primeira coluna, No Safety Area, Other Uses e Pest. Note que essas máscaras... Oi, perdão. Desculpe. Acabei passando. Note que, aqui nesses exemplos, as máscaras geradas são semelhantes ao ground truth, ou as máscaras verdadeiras. Porque, como eu disse anteriormente, a única diferença dessas máscaras verdadeiras é que elas foram rotuladas manualmente. E aqui embaixo, na terceira linha, são as predições feitas pela Serranet V3. E olhem que os resultados são satisfatoriamente semelhantes. Mas perceba esse pequeno detalhe aqui, que a Serranet ela notou áreas identificadas dentro desta área de mineração que pertence a classes de outros usos, que está em cor roxa, e de building em cor cinza. E em volta, que é em amarelo, está a classe de pasto. Agora, analisando os erros de classificação, que eles, na maioria das vezes, ocorreram pela falha no processo de geração de máscara. Ou seja, eu digo em relação a esta daqui, por exemplo, onde não teve a separação do elemento de água da de floresta. Então, eu considero isso como erro no processo de geração de máscara, o que influencia no resultado da classificação.
Mas vejam só neste exemplo aqui de água. Aqui na amostra verdadeira, perceba que tem as classes de área de cultivo em laranja e em azul áreas com água. Mas o modelo ele visualizou essa área e entendeu que é uma área de construção. Mas olhem só, este erro, quer dizer, olha só a resposta desta água aqui. E também percebam o, o recorte desse segmento. O recorte desse segmento, ele não engloba outros elementos em volta, o que pode acarretar nesse tipo de classificação, porque o modelo ele precisa de mais contexto. Neste caso, entendo que, quer dizer, posso especular que o modelo ele entende que para ser água precisa ter outros elementos em volta para ele entender, isto é água. E eu vou comprovar esta especulação trazendo este exemplo aqui da classe de água, de floresta. Notem que tem um corpo d'água aqui e está rodeado por formação de floresta. Aqui na máscara verdadeira, o rótulo dado foi de floresta, porque era o elemento que tinha mais em abundância. Mas o modelo ele olhou e classificou como água essa região. Então, eu fundamento esta especulação com base neste outro erro feito, a partir desse contexto em volta. Agora, observando a classe de área de cultivo, nota que deve ter sido um erro durante o processo de visualização, porque tem presença de áreas que não são observáveis aqui, ou seja, cicatriz de queimada, e o modelo então entendeu que pertence a essa classe, por causa da resposta de tons dos pixels dessa cena. E já neste outro caso semelhante, devido à resposta dos tons, nesta área de savana mais escuros, o modelo também entende que é uma área não observada. Então, embora parcialmente esta região seja classificada incorretamente, outros segmentos são classificados corretamente. Agora, indo para o terceiro e último experimento. Este experimento ele foi fundamentado a partir do módulo de geração de máscaras inteligente, ou automático. Ou seja, foi usado o mesmo dataset do segundo experimento, a terceira versão do Serra Data V3, e além das imagens que pertencem a esse dataset, as máscaras de referências foram produzidas pelo módulo, rotulado pela SerraNet, com o mesmo split de 79.200 amostras para treinar e 800 para fazer o teste. E o ground truth, as máscaras que vão servir para fazer a comparação, foram as mesmas do experimento anterior, rotuladas manualmente. E para fazer os cálculos de ganho de performance, de desempenho destes modelos, que a comparação da Deep Lab V3 Plus com a UNET, utilizou-se as mesmas métricas do experimento anterior. Vamos ver alguns resultados. A visão geral da performance desses modelos está destacada, circulada em laranjado. Note que a Deep Lab V3, com o conjunto de testes do Serra Data V3, ela teve uma acurácia de 0,28%. 0,28, perdão. Com a métrica F1 e com precision de 0,28. Em comparação à IONET, já nesse widget abaixo, perceba que o score é de 0,1637 com o F1 Score e precision de 0,11. Olhando agora os grupos, os melhores scores, note que, selecionando apenas os maiores scores pontuados por ambos os modelos, note um desempenho maior, de 0,6573 para a Metric Score para a UNET e 0,6570 para a Deep Lab V3 Plus. Analisando agora os grupos de classes Binal e CFPS, respectivamente, para a UNET, com a métrica F1 Score, vemos a pontuação de 0,2396 e 0,0816. Agora, para a Deep Lab, aqui neste primeiro widget, note que as métricas para esses dois grupos de classes, respectivamente, são de 0,2822 e 0,2860. Agora, note um comportamento semelhante. Para os dois modelos, eles pontuaram corretamente 79, mais de 78% das amostras do grupo de pasto.
em contraste somente a IONET, e ela rotulou corretamente todas as amostras do grupo de Savannah. Então, perceba que o grupo de classes que tem maior predominância de vegetação, a DeepLab V3 ela teve um ganho superior à IONET de 71,35%, considerando a métrica Ethno Score. Já para o CFPS, a DeepLab ela teve um ganho exponencial de 250,92% a mais de performance do que a IONET. Já para o grupo de classe, já com score geral, perdão, a DeepLab ela teve um ganho de 8,66% em comparação à IONET. Agora, analisando as predições. Note que esses dois primeiros grupos, que são esses dois primeiras classes, que são áreas de construção e áreas não observadas, esses dois modelos tiveram resultados semelhantes. Percebam que aqui, para o caso da DeepLab, nesta segunda linha nós vemos as classes, as máscaras verdadeiras, e na terceira linha é o que foi predito pelos modelos. Perceba que nesses dois casos, a DeepLab e a IONET, elas conseguiram segmentar e classificar corretamente mais detalhes do que a máscara verdadeira. Um ponto positivo para essas redes. Já aqui neste exemplo também é visualizado pela IONET. Veja que essa área que tem área não observada em vermelho e área de construção estão bem segmentadas, em comparação à máscara verdadeira. Agora, note outro caso. Perceba que, no caso da DeepLab, ela trouxe, na maioria das vezes, no seu rótulo, a classe Savannah para outras classes, como é visto na parte de floresta. Aqui, nesta coluna de floresta, a imagem inteira é classificada majoritariamente como Savannah. E esse comportamento é visto até em outras classes também, como aqui em água. Já a IONET, ela considerou mais a classe pasto para rotular as outras classes, como aqui nesta área que tem solo exposto, como a área de cultivo, como a área de floresta, e também em outros segmentos de outras classes. Agora, como conclusão a esta apresentação desse método, eu trago que, lembro vocês, que esse método ele é baseado nos projetos do INPE, do PRODES, TerraClass e DTEC. E ele é organizado hierarquicamente em módulos, componentes e funções. E visa contribuir para a tarefa de classificação baseada em pixels dos tipos de uso e cobertura da Terra, utilizando redes neurais de aprendizado profundo. Agora, trazendo novamente as hipóteses levantadas no início desta apresentação, respondo de maneira geral que todas as hipóteses foram respondidas de forma assertiva. Onde a primeira hipótese que foi levantada utilizando uma rede de classificação contextual para assistir no processo de classificação de segmentos foi atendida. A utilização da DeepLab V3 em relação à IONET também foi atendida, com resultados significativamente maiores. E a integração dessas duas redes também funcionou de forma muito interessante. Mas eu levanto a seguinte discussão. Dados resultados inferiores dos dois modelos, da DeepLab e a IONET, será que eles são, neste momento, necessários? Será que somente o módulo de geração e classificação das imagens, que é o Smart Mask Labeling, não é suficiente porque ele tem resultados melhores? Esta é uma discussão que foi levantada e pode ser respondida a seguir. Porque a principal limitação nesse trabalho, apresento, foi dentro deste módulo. Porque o erro de geração e classificação dessas máscaras implicou no aprendizado daqueles modelos de aprendizado profundo, segmentação semântica, a DeepLab e a IONET. Então, isto motiva, como trabalho futuro, melhorar a geração de máscara, trazendo detalhes mais harmônicos, é outra palavra que eu quero usar, eu quero dizer mais
homogêneo, perdão, na geração desses segmentos de cada imagem. E ainda como trabalho futuro, eu trago que é a criação de outros datasets com imagens de SAR e também com outras possibilidades de combinações de bandas espectrais. E ainda a adição de um módulo de time series para fazer a distinção de tipo de cultura, que foi algo visto como de muita importância na adição deste método. E ainda a implementação de um algoritmo de multitask learning, que tem apenas uma entrada e várias saídas, ou seja, isso possibilita a geração de máscaras, ainda estimação de profundidade de elementos dentro da cena e ainda desenho de contornos. E a principal contribuição científica e tecnológica desse trabalho diz respeito principalmente ao modo de geração e classificação dessas máscaras, utilizando o modelo de classificação contextual. E também a SerraNet V3, que é um modelo que foi desenvolvido inicialmente na minha graduação e trouxe para o mestrado, melhorando as interações, a quantidade de convoluções, etc. E como contribuição tecnológica é a disponibilização deste conjunto de dados, as 3 versões do Serra Data e o código-fonte, para ainda incentivar o melhoramento deste método e a implementação dele em trabalhos futuros por outros pesquisadores. Então, eu agradeço a todos pela disponibilidade e tempo e muito obrigado.